Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um encontro aqui no Jornal Público que junta cultas e vinho verde, reforçando aqui esta ideia castas mas pouco. E hoje fortemente sustentada pela minha convidada Marta Crawford, terapeuta sexual, autora de diversos livros, uma cara conhecida também da televisão, falando sem tabus. Tem 55 anos, também a podemos ouvir falar regularmente sobre menopausa, um tema que finalmente chegou às bocas do mundo. Por falar em bocas, hoje bebe-se um Alvarinho Anselmo Mendes Curtimenta 2022, acidez vibrante, dizem os mais especialistas, e especiarias como canela e baunilha no nariz com um final longo. Eu gosto sempre desta prosa toda à volta da vinhaça, Marta. Aproveito esta dos finais longos para te perguntar, o sexo mais rápido é tão satisfatório como o prolongado, o demorado? A cada pessoa o seu formato, imagino. Eu costumo dizer que uma rapidinha de vez em quando não faz mal a ninguém, mas sempre é uma desgraça. E para ser uma rapidinha e funcionar bem e ser ótima para ambos, é preciso que os dois, as duas, quem for, não é? O casal venha já com um certo entusiasmo e venha já bastante quente, não é? Porque senão uma rapidinha, quando se vai a frio, provavelmente é uma coisa que pode ser satisfatória para um e para o outro não é? E dirias que ambos se devem já conhecer? Quer dizer, pelo menos haver um flerte qualquer, não é? Pode ser uma relação ocasional, mas até chegar ao momento, se houver algum aquecimento, naturalmente, estamos não é? Alguma conversa, algum flerte, isso potencia a excitação sexual, porque entrar numa relação de uma rapidinha que normalmente remete para uma relação com penetração e não beijos e não sexo oral e não masturbação, mas sim, a rapidinha normalmente remete para uma relação coital. Se não houver excitação sexual, pelo menos por parte da mulher, vai ser muito difícil, por parte do homem também, porque se não estiver excitado, não consegue manter a sua ereção para penetrar. E a mulher, enfim, tem esta triste história de poder ser penetrada mesmo sem estar na posição certa à sua vagina, mas convém, isso é que seria o ideal, não é? Os dois estarem no mesmo ponto para que as coisas aconteçam rapidamente. Mas, idealmente, eu sou mais fã das relações longas. Com tempo. O sexo é essencial nas nossas vidas, ou podemos viver uma vida feliz abdicando dele? Há pessoas com mais e menos líbido, certo? Exato. Eu acho que depende muito, mesmo a mesma pessoa que em algum momento da sua vida teve muito líbido e, portanto, muita vontade de ter encontros sexuais, de ter iniciativa ou estar receptivo ao sexo, muitas vezes ao longo dessa sua própria vida pode ter altos e baixos, não é? Enfim, o ciclo da vida, não é? Te permite que a pessoa possa sentir coisas diferentes e ter desejos diferentes, portanto não é uma coisa estanque, não é? Então no caso feminino é muito particular, não só por causa do ciclo menstrual, das questões de gravidez, por exemplo, questões da menopausa que falaste há pouco, questões, enfim, da saúde mental, que também tem muita interferência na questão do desejo, as questões, enfim, dos relacionamentos, se eles são bons ou maus, isso também interfere, não é? Porque se interfere na saúde mental também vai interferir na libido, mas pronto, de facto, existem pessoas com mais e com menos. A questão é, naquilo que é o relacionamento que é escolhido, se for alguém também com menos, se calhar está tudo certo, não é? Eu recordo uma vez num café, uma senhora tinha assistido a uma conversa entre duas mulheres que diziam que chateadas, porque os parceiros não tinham tanta vontade como elas, e elas queriam mais e mais, coisa rara, não é? Um discurso mais recente. Sobretudo e ela ouvido no café, não é? No café. E esta senhora marca uma consulta comigo porque achou aquilo estranhíssimo, porque ela tinha relações tipo de 15 em 15 ou mais do que isso e sentia-se bem e o marido também, não é? E, portanto, ela achava que a partir daquela conversa havia um antes e um depois. Então vinha-me perguntar se era normal, que é uma pergunta comum no consultório, não é? Será que eu sou normal? E eu dizia, então, mas como é que se sente relativamente? Eu sinto-me bem, dizia ela. Então, e o seu marido? O meu marido também se sente bem. Então não há problema nenhum, o problema é delas, não é? Elas é que são as insatisfeitas. No seu caso, a frequência que decidiu ter é uma frequência boa para ambos, é? Para aquele casal, e é isso que importa, não é? Ficas contente quando vês alguém, homem ou mulher, sair com o sobrolho menos carregado do teu consultório?
Sim, eu tenho assim uma paixão por aquilo que faço e, portanto, este consultório, este tempo de consultas, esta coisa de ouvir e de perceber que as nossas palavras, que as minhas palavras, não é, podem eventualmente fazer com que as pessoas saiam menos carregadas, é uma coisa que é muito comum, e tenho isso todas as semanas e, portanto, eu também vivo disso, não é? Vivo dessa sensação. Desse retorno desse também. Retorno, que é muito imagino satisfatório. receberes várias mensagens de pessoas muito mais felizes com a sua vida íntima, sexual. Não só as íntima. pessoas dizem-me isso, muitas vezes escrevem-me isso. Ainda esta semana recebi um relato de uma pessoa que eu acompanhei e que vai escrever uma coisa e que descreve toda a situação que teve comigo, de toda a intervenção, e a pessoa fica a chorar. Eu sou uma chorona, portanto fico lá a gotejar, tipo, entusiasmada com aquilo. Porque, de facto, eu sinto-me bem às vezes, mesmo quando a pessoa está um bocado mais aborrecida com alguma coisa, chateada, ou mesmo doente, ou o que for, de facto, aquele momento é um foco tão grande na outra pessoa, e eu, de facto, estou só com aquela pessoa, eu não escrevo aquilo que estou a dizer, eu não... Estou sempre focada, não é? E, portanto, significa que aquilo, pronto, de facto é para aquela pessoa e para a outra que vem a seguir e para a outra, mas é um momento muito interessante em que a pessoa põe, de facto, as suas preocupações, as suas questões muito, muito fora daquela sala, não é? E pronto, e é uma dádiva, acho eu. Eu acho que já vais sair daqui com um novo título, epíteto, que é Martha Crawford, a missionária do sexo. Não, isso parece um bocado, remete um bocadinho para a Santa Madre, não é? Talvez. Mas do sexo, Marta, mas do sexo. As mulheres têm erguido, felizmente, muito mais a sua voz para denunciar abusos, para reivindicar o seu prazer, evidentemente. Claro. Estivemos silenciadas muitas décadas, séculos, e em alguns casos continuamos, enfim. Penso que já tememos menos a exposição e também tememos menos falar, não é? No meio disto tudo, e isto é uma conversa que vou tendo muitas vezes, onde é que fica a sedução? Por um lado estamos mais aguerridas, mais reivindicativas, já não estamos dispostas a ficar silenciadas. Por outro lado, nas relações heterossexuais, os homens percebe-se que recuam um pouco e às vezes penso, no meio disto tudo, onde é que fica a sedução? A sedução, olha, é como nós aqui as duas, não é? Com um copo de vinho à frente e na conversa... Com este curtimenta. Com este curtimenta, não é? Começa às vezes no dia anterior. Por isso é que às vezes aquelas relações muito direcionadas só para o sexo, falta-lhes esse lado da sedução. De repente é um encontro com um objetivo, não é? E falta-lhe esse lado sedutor, esse lado da conversa, da conquista das palavras, da conquista, de ouvir, da voz, de sentir, de cheirar, portanto é tudo muito rápido e, portanto, aí perde-se algo, não é? Mas ao mesmo tempo também permite que as pessoas também vão diretamente a uma relação sexual sem terem que ter esse lado que é muitas vezes a característica de uma relação, de um relacionamento, não é? Desse tempo de relacionamento. Há pessoas que dizem, eu não quero ter uma relação, eu só quero mesmo ter sexo, portanto eu não preciso dessas coisas, porque o que eu quero é chegar lá e concretizar e pronto. E cada vez ouvimos mais esse tipo de eu statement. acho que há alguns statements dessa forma, mas há muitas mulheres que depois acabam também, ou enfim, pessoas em geral, dizemos assim, que depois sabe-me a pouco, e sabe-me a pouco, não é? Portanto, já dizia o Sérgio Godinho. Já dizia, não é? E portanto, eu acho que é por fases, eu posso estar numa fase em que é isso que eu quero, e portanto usufruo, faço, sem olhar para trás, não é? Bora lá, é assim que funciona, não é? E depois, a certa altura, sentir necessidade de outro género de relacionamento, mais profundo, mais entusiasmante, menos só cama, mais também a partilha do dia-a-dia, de outras coisas, de outras atividades, das refeições, do teatro, do cinema, não é? E pronto, e eu acho que, apesar de tudo, a sociedade está mais aberta e permite mais estes encontros de uma só vez, não é? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também procuram os afetos e procuram relacionamentos mais construtivos e mais companheirismo, não é? Por um lado também querem
veem isso e claro que é muito difícil encontrá-lo neste contexto, a não ser que depois se transforme numa relação de um dia só para outras mais e que as pessoas comecem a desenvolver a relação noutros termos, não é? Portanto, queremos uma coisa, mas ao mesmo tempo também queremos a outra, enfim, e às vezes é difícil saber o que é melhor para nós em cada momento. Eu acho que vamos sendo diferentes em alturas diferentes também, portanto, às vezes queremos o amor, às vezes só queremos viver um à ferro. Claro. Deixa-me entrar aqui num terreno um bocadinho perigoso, que é o álcool como desinibidor. Diríamos um copo, 2 copos é ok, mais do que isso pode ser de facto perigoso. Depende da resistência ao álcool de cada um, não é? E cada uma, não é? Portanto, não, aquilo que às vezes um copo funciona como perfeitamente aceitável, não é? Aquilo que os médicos muitas vezes dizem, um copinho de vinho funciona sempre bem para desinibir ou porque faz bem à saúde. Quer dizer, se é uma pessoa que nunca bebe, se beber aquele copo de vinho, se calhar fica QO e adormece e depois é um caos, não é? Porque depois esse relacionamento, ainda por cima, se a outra pessoa não tiver em conta o consentimento, exatamente, pode, ir para além daquilo que deveria ir, não é? Numa relação íntima. Mas às vezes é preciso dizer, beba qualquer coisa que talvez possa descontrair quando as pessoas estão muito rígidas, muito racionalizadas. É comum poder dizer isso num consultório? Não é comum, não é bonito dizer, não é? Eu como psicóloga não posso dizer, olha, beba um copo que isso lhe passa, ou não posso dizer esse género de coisas. Posso dizer a brincar no sentido, alguma coisa que a descontraia e fazer exemplos. Eu lembro que uma vez, assim, a brincar também, disse a um casal que então, pronto, se ele queria descontrair, beber um copo e nunca mais, quer dizer, agora só digo a brincar. A resposta foi que ele estava sem beber há uns anos, era alcoólico. Portanto, eu fiquei tão envergonhada de ter dito uma brincadeira assim, tipo, descontraída, mas numa situação destas, que agora às vezes faço esta referência só para introduzir o tema da descontração. Pode ser um copo de vinho, pode ser um banho de água quente, pode ser uma dança, dançar, subir as escadas, não é? Sei lá, fazer balões com pastilha elástica, pode ser o que a gente quiser, não é? Portanto, é interessante às vezes quando se está muito tenso sexualmente arranjar qualquer coisa que nos corte com aquilo que nos está a criar essa tensão, muitas vezes as questões profissionais, o trânsito, não sei o quê, e o momento. É bom haver esta separação e não ser tudo seguido, não é? Pronto, haver aqui esta capacidade da pessoa poder respirar, sei lá, fazer, dançar, pular, o que for, antes de, não é? Tens falado muito ou tens falado mais sobre a menopausa. Porquê é que durante tanto tempo a evitamos o assunto? Era um daqueles assuntos tabu? Era aqueles temas, não é? Não vendia tanto, não é? Não vendia e era sobre mulheres, bebés, não? Portanto... é sobre mulheres, pronto, primeiro ponto. Depois, mulheres que estão a entrar na velhice, supostamente, não é? A ideia de que a partir de certa altura já tinham um pouco interesse, no sentido de que já não eram férteis, portanto já não iam contribuir para a humanidade, não é? Para o aumento de natalidade, e portanto também já não havia assim tanto interesse depois em desenvolver esses temas, não é? Convenhamos que a maior parte dos temas muitas vezes são geridos por, enfim, os grandes interesses até das farmacêuticas, é tudo muito dirigido aos homens, os estudos científicos, essas coisas todas. Se nós fizermos uma listagem da quantidade de estudos feitos relativamente aos problemas sexuais masculinos e aos problemas sexuais e reprodutores das mulheres, há uma diferença que é uma coisa abismal. Portanto, quer dizer, o tema simplesmente não estava na agenda, agora começa a estar, felizmente, as pessoas começam a dar o seu grito, a querer falar sobre tudo, as mulheres, não é? As mulheres de cabelo... Quase que já é cool falar sobre a menopausa, agora, sim, não é? Agora até se fala imensamente, não é? Pronto, agora de repente é moda. Agora é tendência. Já há quem tenha pena de ainda não estar na menopausa. Sim, já querem começar a fazer. Nós já estamos as duas na menopausa. Já estamos. Cultas e vinho verde neste encontro com a Marta Crawford a beber este Alvarinho Anselmo Mendes, Curtimenta 2022. Marta, quem diria que virias a estar tão dedicada ao campo, inclusivamente até me trouxeste aqui um buquê com uma couve lombarda, não é? Até a cardar, aprendeste? Sim, eu fui agora... O que é que traz o campo? É terapêutico? É muito... Sendo tu terapeuta também?
é muito terapêutica, porque é um espaço de natureza, não é? Em que os pássaros, os sapos, as abelhas, até as moscas, que são uma chatice às vezes, em determinadas alturas do verão, que dão-nos assim uma leveza, não é? Portanto, a paisagem, o pôr do sol, o nascer do sol no Alentejo é assim uma coisa do outro mundo e, portanto, de facto é muito entusiasmante. E fazer uma horta, não é? Esta couve é uma couve biológica da minha horta, tem muitas coisas interessantes. Agora nesta fase está menos interessante, é mais couves, não é? Mas coisas interessantíssimas, por exemplo, como a couve de Bruxelas. Eu não sabia que a couve de Bruxelas, que as couvinhas, aquelas redondinhas que nós comemos no pacotes congelados, não é? São no tronco e não nas folhas. Portanto, as folhas nascem como uma couve destas, mas é o tronco. Tu tens couves de Bruxelas? Tenho couves de Bruxelas. Tens um pouco de tudo. Tenho couves de Bruxelas, tive tomates, pepinos, courgettes, abóboras, berinjelas, que eu adoro, selgas, que eu amo, de todas as qualidades, batata doce, gigantes, bem, enfim, é assim. És orgulhosa desse teu novo território, dessa horta? E porque à base disso agora desenho receitas e faço, gosto de cozinhar, enfim, faço assim uma série de coisas que o campo me traz, toco piano, faço, enfim, estou assim a curtir. Eu devo confessar aqui que já apanhei a Marta Crawford um dia no carro, numa abertazinha, a comprar um equipamento de tachos. A leiloar, não foi? Se era status de cobre, porque aquilo é Alentejo, havia ali uma cozinha que eu quero que fique um ar muito, muito cozinha antiga, não é? Daquelas portuguesa antiga com os cobres e não sei quem, então andava entusiasmada, depois perdi aquela, deixei passar. Aquela licitação. Sim. Pode vir aí um segmento de culinária e sexo e culinária? Pode. Para já é só diversão, depois logo se vê se transforma num objeto partilhável, não é? Muito bem, fico à espera. Falando de campo, e eu também costumo dizer que recentemente fiz as pazes com o campo, não é? Agora que voltamos, eu no meu caso com mais idade ao campo, consigo achar tudo belo, quando antes era miúda e queria estar na cidade. Na verdade precisamos mais de recolhimento do que imaginamos, porque vivemos nesta vida atordoados com imensos estímulos. Na verdade precisamos de algum recolhimento e nem sempre estamos a dar ouvidos a esse silêncio quase, não é? Aquele silêncio que ganha outra forma no campo, cortado pelos passarinhos. Eu acho que nós vamos nos conectando com coisas, eu vejo agora em mim, não é? Também digamos que a fase da menopausa é uma fase também de uma nova revisão da matéria dada, não é? E portanto coisas que eu sempre apreciei fazer e que quando a pessoa está muito ocupada, e eu tinha antes de tudo isto uma coisa, eu tive ali um ano e tal, 2, sempre muito ocupada, não é? Portanto, eu não tinha tempo, estava sempre muito ocupada a fazer coisas que adoro e coisas que gostei muito e projetos muito interessantes. Aliás, acho que a maior parte das coisas que eu me meto tem essa sorte de ser coisas que eu quero mesmo fazer ou que me entusiasmam, não faço grandes fretes. Vibrantes como a acidez deste cortamento. Muito vibrantes. Mas este lado de não ter que fazer, não estar sempre on, é uma coisa extraordinária. Não ter que estar sempre a responder nas redes sociais, fazer só o que te apetece, não teres problema de não dizer que estás sempre a trabalhar, porque isso é um bocadinho esta coisa, a pessoa parece que tem que estar sempre a dizer que faço isto, faço aquilo, para ter valor, não é? Esta nova circunstância que as redes sociais vieram trazer é um bocadinho estranha, não é? Um bocadinho dramática, não é? As pessoas parece que têm, ou que são felizes, não é? Ou mostrar que são felizes, ou mostrar que estão a fazer muitas coisas e que estão vivas e essas coisas todas. E, portanto, isso de facto é um bocadinho dramático e muito enganador. E muito enganador. As pessoas acham que isso é o sucesso. Por acaso vinha a ouvir um comentário sobre o David Lynch a falar sobre o sucesso e a dizer que se agora a maior parte das pessoas com menos de 25 anos, se falar do Mel Brooks, que ninguém sabe quem é, e portanto o sucesso é uma coisa temporária, é uma coisa que é muito efêmera, e portanto se calhar temos todos de pensar um bocadinho mais nisso e ser também mais empáticos com as pessoas nas várias idades, não é? Deixa-me agarrar aí nesse efêmero
E já agora na empatia também. Os casamentos estão, de uma maneira geral, a durar menos tempo porque passámos a olhar de outra forma para o casamento, a instituição casamento. Curtimos mais, pensando no curtimento que estamos a beber, curtimos mais, não queremos responsabilidades, descartamos quando surge o problema, porque percebemos que podemos seguir em frente e escolher outra hipótese de vida. Não sei se concordas com isto, ou seja... Eu acho que há um mix relativamente nem todos, nem nenhuns, não é? Eu acho que, efetivamente, os relacionamentos, para já, o que eu sinto, por exemplo, na clínica, é que as pessoas procuram ajuda mais cedo, ou seja, perante um problema que se coloca, até mesmo antes do casamento, porque tem o dia marcado, ou mesmo antes de ir viver juntos, ou já viver juntos, mas no início de uma relação, que antigamente se diria que não há problema nenhum, é tudo um mar de rosas, não é? E as pessoas identificam problemas, ou sejam eles a nível da sexualidade, seja ele a nível da comunicação, o que for, não é? Porque, no fundo, os casais que me procuram têm muitas vertentes, não é só a questão sexual, e estão a pedir já ajuda. Portanto, eles querem até que isso resulte, querem que aquela relação resulte. E, portanto, percebem que há um problema que não conseguem ultrapassar ou que não conseguem achar o outro e pedem ajuda mais cedo. Portanto, nesse sentido, eu acho que, apesar de tudo, há uma revolução do pedido de ajuda, que era uma coisa que não se fazia aqui há umas dezenas atrás de anos, não é? Porque não se metia a colher entre marido e mulher, não é? Portanto, agora os casais querem que se meta a colher e que se ajude, não é? E isso é interessante, é essa lógica. Por outro lado, esta ideia de que eu vejo, pelo menos, quer dizer, as pessoas que me procuram são aquelas que, apesar de terem um problema, elas não querem descartar, portanto, querem resolver. Portanto, eu tenho muito esses casais que são, mesmo em situações em que estão, francamente, a relação é dramática, e eu às vezes casais que a relação é completamente dramática, mesmo assim há ali uma luz no fundo do túnel e, portanto, que os leva a querer pedir ajuda e a querer fazer este último gesto antes da possibilidade de se separarem. E é interessante isso, não é? Eu já vi muitos casais e lembro que havia casais que eu dizia, mas porquê é que eles vêm, não é? Casais muito zangados e casais já com muita falta de respeito e, portanto, não havia razão para aquele relacionamento continuar. E às vezes, durante a terapia, aquilo transformava-se e, de repente, tudo aquilo que causava toda essa forma de estar enquanto casal, de repente é esclarecido, é transformado e, portanto, mesmo com aquela coisinha muito pequenininha que quase que até o próprio terapeuta põe em causa, será que isto vai a algum lado? De facto, as coisas resolviam-se e, portanto, a partir daí eu acho que, de facto, se houver, nem que seja uma mínima percentagem de energia para a mudança, e se os casais têm essa iniciativa de pedir ajuda, então eventualmente vão ter sorte. Vão ter sorte, quer dizer, se comprometerem com a terapia, que a terapia é uma coisa difícil de se fazer, não é uma coisa fácil. Esse confronto, seria mais fácil beber um copo, não é? Mas pronto, mas a terapia é mais exigente do que isso. Não é? Conseguimos pôr em 2 ou 3 palavras o segredo de uma vida a 2? Epa. Vou chutar uma: cumplicidade. A cumplicidade, não é? Esta capacidade de comunicar, poder ouvir, de escuta. Sim, poder ouvir. Eu costumo dizer que é importante ter uma boa orelha, uma orelha grande, tipo Dumbo, não é? Ouvir bem. Verdade. E uma boca também grande para poder verbalizar as coisas e, portanto, e não achar que existe uma bola de cristal na cabeça um do outro, que mesmo que eu não diga nada, o outro vai adivinhar o que é que eu quero. Isto não vai a lado nenhum, não é? Porque para isso era preciso, de facto, uma cumplicidade tão grande, que já não era preciso palavras. E mesmo assim as palavras acho que ajudam muito a decifrar aquilo que às vezes a gente não consegue perceber só com o olhar ou só com a observação. Portanto, e também, já agora, esta parte da observação é muito importante que numa relação a pessoa observe o outro e que seja capaz de dizer coisas boas sobre o outro, não é? Que admire o outro. A admiração, não é? Leva a que te entusiasmes também para aquilo que é a área da intimidade. Eu trabalho muito sempre estas 2 componentes. Por um lado, essa parte de comunicar e de elogiar, reforçar positivamente aquilo que tu tens, para além da tua beleza, todas as outras competências que tu tens, não é? Porque isso entusiasma, isso faz-me pensar que eu ainda sou admirado por ti e, portanto, isso também é entusiasmante para aquilo que é a vida íntima, portanto. Olha, não querendo que estejas demasiado ativa, até porque tens o consultório, tens agora o campo ao qual
qual te dedicas, felizmente. Estás a preparar mais alguma coisa? Estás a falar das questões, estou a escrever, há uma parte que tem a ver com escrita com livro, mas para já acho que não vale a pena falar sobre ele. É cedo? É cedo e vou escrever aqui a 4 mãos, pelo menos um deles. E pronto, e tenho o projeto do Museu Pedagógico do Sexo, não é? Que é um museu conceito, e pronto, continuo com a vontade de levar a exposição Amor Veneris a outros sítios, não é? Depois de Oeiras. Depois de Oeiras em 22, 23, porque é uma exposição que eu acho que foi bastante, sem pudor nenhum, muito bem conseguida, e portanto seria muito interessante que outras pessoas pudessem ver, tanto aqui como internacionalmente, e estou a preparar uma outra exposição, mas com tempo, porque esta minha nova fase de vida faz-me querer desacelerar e querer fazer as coisas com o tempo, não é? Marta Crawford, neste Cultas e Vinho Verde, na boca este Alvarinho Anselmo Mendes Curtimenta 2022, o tal de acidez vibrante. Brindamos a quê, Marta? Assim de repente. Sei lá, a vida vibrante, que é para uma vida vibrante. Parece-me bem. Parece-te bem. Acho que sim, acho que precisamos dessa vida vibrante. Cultas e Vinho Verde, um podcast do Público, ideia original da Inês Bernardo, produção de Ruben Martins e João Mestre. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.